Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Uma resiste, outra não. Por um momento, tente voltar no tempo. De um lado, Titanic, uma maravilha feita pelas mãos do homem, com todos os recursos tecnológicos da época, construído por homens experientes e famosos, cuja beleza arrancou a admiração do mundo. Do outro lado, uma arca. Nela não havia formosura, sem recurso algum de arquitetura humana, construída por um homem sem nenhuma experiência, feita de forma extremamente econômica, cuja simplicidade arrancou a zombaria do mundo de então. E então, em qual você apostaria? Em qual embarcaria rumo ao destino proposto? Hoje, assim como no passado, está diante de você a Arca de Noé e o Titanic. Milhares de igrejas imponentes, belas, luxuosas, que arrancam a admiração do mundo pela beleza, com seus pastores experientes e seus discursos eloquentes. Do outro lado, igrejinhas extremamente simples, com seus pastores também extremamente simples. Ambas disputam sua atenção, seu coração e sua alma. Tão certo quanto somente a arca resistiu, somente uma delas também resistirá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24. Os discípulos mostravam admirados a beleza da igreja, do templo e sua arquitetura, com pedras de mais de 1 tonelada, como quem diz, isto nunca vai cair. Porém, Jesus havia sido expulso do templo e, sendo o fundamento do mesmo retirado, já não havia mais como aquele templo resistir em pé. Assim como os discípulos, os membros das igrejas de hoje escolhem seus templos pela beleza, ou pelo que oferecem, e os mostram aos outros, apelando à beleza arquitetônica, esquecendo-se que o mais importante é a presença de Cristo nelas. Jesus foi categórico. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. As igrejas de hoje roubaram o coração dos homens. Escolhe-se a estrutura, a beleza, a imponência e a intelectualidade ou teologia dos pastores e troca-se pela simplicidade de Cristo e do Evangelho. Houve-se inclusive o eco dos zombadores da época de Noé, que apontam para pequenos grupos que se reúnem em casas na sua simplicidade ou em pequenos locais e com desdenho os acusam. Esses grupinhos de igrejas em garagens, desigrejados, dissidentes, ou ainda nos líderes simples ou os verdadeiros pastores que não fizeram curso de teologia. Quem lhes deu autoridade para ensinar? Mas como saber? A escolha, na verdade, é simples. Olhe novamente ao passado e procure ver uma criança deitada num berço de palha. Aquele que poderia ter nascido num palácio escolheu uma humilde manjedoura. E ele é o nosso exemplo. Ele é o fundamento de todo edifício, seja este edifício o ser humano como templo do Espírito Santo ou um edifício de tijolos ou pedras. O Titanic buscava a glória do homem. A arca exaltava a glória e o poder de Deus. Somente um chegou ao seu destino. No trono da igreja de Deus deve assentar-se apenas Cristo. Ele é o líder da igreja. E no momento em que a instituição elege um presidente, seja ele quem for, e este senta-se no trono que pertence a Cristo, Cristo não reina mais de forma dividida.
Pastores de igreja se curvam a líderes e líderes se curvam a presidentes, e quando isso acontece, sem dúvida alguma, Cristo foi expulso do templo. É de Babilônia que vem a ideia de um homem acima dos outros, e de lá que nasceu a ideia de que Pedro foi o primeiro papa. Igrejas assim não subsistirão, serão destruídas juntamente com seus pastores, líderes e todos os que preferem seguir líderes humanos antes que a Cristo e a sua verdadeira palavra. Fomos chamados pelo verdadeiro e único pastor de ovelhas, Cristo Jesus, não para ser membros de igrejas e menos ainda para obedecer líderes cegos, mas sim para fazer discípulos ensinando o que Cristo ensinou. Certamente Cristo não ensinou os discípulos a fazer de Pedro papa ou presidente. Certamente Cristo não ensinou os discípulos a colocar um dos discípulos no trono como presidente ou dono da igreja. E menos ainda, a construir esses mausoléus caríssimos e a morar em mansões construídas pelo sagrado dízimo e ofertas arrancados do couro das ovelhas. E a história se repete, pois o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. É hora de escolher. O outro lado, o lado da fé, a nova terra, nunca esteve tão perto, pelo tempo em que vivemos, e ao mesmo tempo tão longe se a escolha do navio, igreja, continuar sendo feita pelo que agrada aos olhos, pois a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. E se a rocha não for o fundamento da verdadeira igreja, certamente os icebergs do pecado irão afundá-la, tão certo como afundou o Titanic. Pense nisso e que Deus seja contigo.